aconteceu, me desculpe aí, e depois a gente faz outra sessão do louvor, tá bom? Ok, estão me ouvindo agora? Normalizou? Tudo certo? Posso continuar? Deixe, então... Voltei. Alguém pode me dar um ok aí, por favor? Tô. Não vou compartilhar a tela. Tá tudo certo? Posso continuar? Tá me ouvindo bem agora? Tô. Tá ok, gente? Exibição. Tudo certo? Então, muito bem. Vamos lá. Tá bom o som? Tá bem? Posso continuar? Faz assim para eu ver. Ok, então bom. Então vamos lá, gente. Eu quero apenas abrir um texto das Escrituras nesse culto de adoração e louvor neste sábado. Eu quero exatamente mostrar para vocês, você que está com o áudio aberto, seu microfone aberto, aqui no Zoom, por exemplo, estou falando com você no Zoom, feche, por favor, senão vai ficar oscilando e vai ficar apresentando seu rosto direto. Então feche o seu áudio aí, por favor, para a gente, ok, eu estou fechando automaticamente aqui alguns que não estão ouvindo, e para a gente ficar somente uma tela, tá bom? A minha tela aqui do... Ok, vamos lá. Ok, vamos ler. Eu quero deixar um texto. Vocês já me ouviram alguma vez falar sobre esse assunto? Tá? E é um dos assuntos assim que empolgam, né? Que empolgam muito bem a gente. Empolgam muito. É sobre a volta do Senhor Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês, mais uma vez, eu quero compartilhar o texto de João capítulo 14. O texto de 14. Eu estou olhando vocês aqui pelo Zoom e estou vendo também lá quem está apresentando aqui, quem está se apresentando no YouTube, tá? No YouTube. Você que está me vendo, você que está me ouvindo pelo YouTube, tá? Coloque aí, dá um likezinho, se inscreva no canal. E estamos com essa adoração ao vivo com o meu distrito amado, querido, de São Cristóvão, aqui na região do Rio de Janeiro, tá? E eu queria compartilhar com vocês dessa minha esperança da volta do Senhor, é a nossa esperança, né? E eu gostaria de dizer do fundo do meu coração como é importante a gente acreditar e nessa esperança que nos fortalece, que nos dá fé, que nos dá confirmação ainda mais de que Jesus está bem perto de voltar. E hoje, Jesus está mais próximo de voltar hoje do que ontem, e amanhã do que hoje. Então, com certeza a bem-aventurada esperança. Jesus está voltando com poder e majestade, nós não temos dúvida, porque nós acreditamos nesse texto. Olha o que está escrito em 14 de João, capítulo 14 de João, você que está me vendo, você que está me ouvindo pelo Zoom, pelo YouTube, João capítulo 14, a partir do verso 1, minhas ovelhas amadas, nós lemos a promessa. Jesus estava, olha o contexto desse texto. O contexto Jesus estava com os apóstolos naquela noite de quinta-feira, né, de quinta-feira da Paixão. E naquela noite de quinta-feira da Paixão, quando a véspera, Jesus estava para ser crucificado, né, na cruz do Calvário, a véspera de sua crucifixão, Jesus, ele oficia, né, administra aquela ceia, né, aquela última Páscoa com os discípulos, e ele ali com os emblemas do seu corpo, através de um pão não fermentado, e também do sangue, através de um suco de uva, né, sem álcool. Jesus estava ali, naquele momento, na quinta-feira, dando as instruções para aquele povo, para os seus líderes da primeira igreja primitiva, ou seja, da igreja do primeiro século, perdão, e ele estava dando as últimas instruções e falando que ele comeria a última Páscoa com os discípulos naquela noite. Na realidade, ele era o Cordeiro Pascal, que seria morto, seria imolado, né, como diz a Bíblia, seria crucificado, seria morto na cruz do Calvário logo na sexta-feira,
na sexta-feira. E Jesus, naquele clima tenso, né? Os discípulos estavam muito tensos. Ali foi declarado, né? Audivelmente, que um dos apóstolos seria o traidor. Um dos discípulos seria o traidor. E eles começaram a se perguntar quem seria o traidor, quem seria aquele que o negaria, quem seria aquele que o entregaria aos próprios soldados romanos, né? Então, e o filho de Deus ali, Judas, um dos discípulos, um dos líderes da igreja, um dos líderes dos apóstolos, estava ali, que seria o traidor. E Jesus contou tudo ali naquela quinta-feira à noite. E logo em seguida, Jesus fala essas palavras registradas no capítulo 14 de João, a partir do verso 1. Jesus começa a dizer: não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Dá para dizer de cor, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. E ele continua: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Estejais vós também. Que promessa maravilhosa, amigos aqui do YouTube, amigos e irmãos aqui do Zoom, do distrito de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Que promessa maravilhosa Jesus nos fornece a partir daquela quinta-feira da paixão. Ele disse o seguinte, que voltaria, ele iria para o Pai, mas voltaria logo. Esse logo, gente, para você ter ideia como a gente tem que ser paciente, porque é uma das virtudes do Espírito Santo, né? É uma das virtudes, Viviane Lira, Viviane Campos, Viviane, tem várias Vivianes aqui, né? Nilda, Viviane Lira, Viviane Silva, Viviane Campos, Sirlene, Eliane, Jackson, Gilcinei, vocês que estão me assistindo pelo Zoom, pelo YouTube, vocês têm ideia? Vera Lúcia, Nazareno, Beatriz, Oliveira, Filho, Joabe, Cinha, Daniele, estou vendo todo mundo aqui. Então, essa promessa, gente, ele fez há 2000 anos atrás, e ele disse que logo apareceria. O próprio apóstolo João, que foi o último discípulo, o discípulo amado, o que escreveu o Evangelho, o que escreveu as 3 epístolas universais, 1ª, 2ª e 3ª, e o que escreveu o livro da Revelação, o Apocalipse, ele disse: vem, Senhor Jesus. O próprio Jesus revelando para ele, dizendo: logo venho, Maranata, logo venho sem demora. Jesus disse isso, venho sem demora, já faz 2020 anos que ele falou essa profecia. Mas lembre-se que até o apóstolo Pedro e os demais discípulos que entendiam a profecia, gente, se referia, por exemplo, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, né? E 1000 anos é como se fosse um dia. Então, para Deus, o tempo é diferente, né? É aquele negócio, a gente é muito imediatista, Lita, a gente é muito, Maria Georgina, a gente é muito imediatista, meu irmão Oliveira, a gente quer tudo para agora, o aqui e agora, né, Michele? A gente é muito imediatista, a gente quer tudo para agora. É bom que vocês acionem a câmera, que eu interajo com vocês, mesmo vocês não falando, mas eu estou vendo vocês aqui, vocês estão ligados. Então, vocês no YouTube aí, pode dar um amém, pode fazer o seu pedido de oração, deixa aí que depois está gravado, eu vou continuar orando por vocês, minhas ovelhas. Já que estamos separados fisicamente, mas conectados espiritualmente, a gente não para de orar por vocês, a gente não esquece de vocês. E esse contato é muito importante, tá? É muito importante que a gente esteja sempre com vocês. Mas olha só, olha só, Jesus falou há 2020 anos que voltaria, e interessante, a gente quer as coisas o aqui e agora, rápido, imediatamente, né? Deus, ele tem um tempo determinado para o seu regresso. Ele tem um tempo determinado. Ele fez promessas desde o Antigo Testamento, e essas promessas são divididas em 2. As promessas que eu já falei para vocês em algum momento presencialmente, e quero novamente relembrá-los, tá?
porque a Bíblia ela se renova a cada dia, tá? Um sermão que eu preguei ano passado, se eu pregar novamente, você pode até lembrar do conceito, mas os textos e o contexto talvez vocês esqueçam, por isso que é bom a gente aprender com os professores, porque eles repetem, e à medida que a gente repete, a gente vai aprendendo, vai colocando na cachola, no coração, né, na mente, né? E a gente precisa saber disso. Então vejam só, Jesus, ele prometeu voltar, e ele fez promessas condicionais, dois tipos, e as promessas incondicionais. Pra você ter ideia, Jesus prometeu que voltaria 2.500 vezes em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala que Jesus voltará a segunda vez. O Antigo Testamento fala que Jesus ia voltar a primeira vez, né, desde as profecias messiânicas, né, a primeira, por exemplo, o proto-evangelho, está registrado pelo próprio Moisés em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando ele fala da serpente, que a serpente iria rastejar, e a serpente comeria pó, né, e fala da mulher, né, e do descendente da mulher. Ele está se referindo à serpente como diabo, que seria inimigo, né, inimigo da igreja e inimigo do seu descendente, que é o Filho de Deus. E quando o Filho de Deus veio à terra, a Bíblia diz que a serpente morderia o seu calcanhar, cumpriu-se isso na cruz. A serpente fez de tudo para destruir Jesus, fez de tudo para matar Jesus, levou Jesus até o Calvário, lembrando que Jesus já tinha isso na profecia, em Isaías 53, que ele seria rejeitado, está escrito, né? 700 anos antes de Cristo nascer. E eu estou indo mais além, lá no Éden, a primeira profecia messiânica, quando diz que ele pisaria a cabeça da serpente, ele pisou a cabeça da serpente, do diabo, do dragão, né, do sedutor de todo mundo, Satanás, quando Jesus morreu ali, no ano 31 da nossa era, numa sexta-feira da paixão, exatamente no horário do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, né, a hora nona, Jesus morreu, de acordo com a profecia, ele então cumpriu a primeira profecia messiânica, ele cumpriu, está aí, ó, desde Gênesis. A primeira vinda de Cristo foi profetizada, meus amigos do YouTube, meus amigos e irmãos aqui do Zoom, diretamente do Rio de Janeiro, distrito de São Cristóvão. A primeira profecia foi dada por Deus a Adão e Eva, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Isso em teologia se chama proto-evangelho. Primeira, né, boa nova. Quando Adão e Eva caíram em desobediência, Deus já estava com a solução para eles. Milênios depois de Adão, aparece o próprio Filho de Deus, o Messias, para morrer no lugar da humanidade e para nos dar vida e vida eterna. Amém? Eu posso, no YouTube, ver você escrevendo um amém. Aqui no Zoom, nas minhas ovelhas, posso ver um like, posso ver um ok. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Se anime, gente. Não desanime. Confie em Deus. Permaneçam firmes. Estamos em pandemia, né? Desde março, o mundo todo está convulsionado, o mundo está aterrorizado, mas quem tem fé em Deus, quem tem esperança em Deus, quem tem vida em Deus, não vai ser deixado, né, nas trevas e não será abalado, porque nós confiamos na promessa. Coisas virão, muitas coisas ainda acontecerão antes da porta da graça se fechar, antes que Cristo volte com poder e majestade. Então, lembre-se, no Antigo Testamento, a gente não somente tem profecias referindo-se à primeira vinda de Jesus, a gente também tem profecias concernentes à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento, nós temos Daniel, capítulo 2, nós temos Daniel, capítulo 7, falando da estátua, falando dos animais, falando das nações, e daquela pedra, lembram, em Daniel? Daquela pedra que seria cortada do céu sem auxílio de mãos, né? Essa pedra é o reino de Deus que está para chegar. Essa pedra de Daniel 2,
né? Essa pedra de Daniel 2, cortada do céu, vinda do céu, sem auxílio de mãos, é a vinda, a segunda vinda de Cristo a esta terra, gente. Jesus está voltando e Jesus vai voltar, com certeza. Só que tem um detalhe, ele prometeu a sua segunda vinda, eu repito, 2.500 vezes. E olha, a volta de Jesus 2.500 vezes foi mencionada na Bíblia, a segunda vinda, e nós temos isso declarado nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e essa promessa é fiel e verdadeira. Muito bem, você pode se perguntar, você que está me ouvindo aí e me vendo no YouTube, me vendo e me ouvindo no Zoom, minhas queridas ovelhas aqui do Rio de Janeiro, no distrito de São Cristóvão, eu vou indo para a parte final. Como é que Jesus vai voltar, pastor? Porque tem muita gente que pensa que Jesus vai voltar assim, de forma invisível, de maneira invisível, que ninguém vai assistir, ninguém vai ver, somente aqueles que forem arrebatados antes, de forma invisível. O que é que diz a Bíblia sobre a maneira da vinda de Jesus? Bem, nós lemos em Atos capítulo 1, verso 11, só vou recitar para vocês e só para a gente ganhar tempo, né? Só para relembrá-los, Atos 1:1 foi quando justamente, depois que Jesus ressuscitou, ficou ainda 40 dias com os discípulos, contextualizando vocês. Depois do 40º dia, ele reuniu-se com mais de 500 pessoas, inclusive os discípulos que continuaram firmes ao lado dele, numa montanha, e lá numa montanha ele desapareceu, né? Ele desapareceu. E quando Jesus subiu para o Pai, né? Subiu para o Pai, depois do 40º dia, né? Depois de sua ressurreição, dois homens, ou seja, dois anjos, varões, diz a Bíblia, anjos de branco, desceram e fizeram justamente a grande declaração, gente, de esperança que nós precisamos viver, precisamos continuar crendo nessa esperança. Esses dois anjos chegaram para os discípulos, imagina a despedida, né? A despedida do seu Salvador. Ficou 33 anos aqui na Terra e 3 anos e meio praticamente com os discípulos, dando as suas ilustrações, né? Dando as suas aulas e vivenciando essas aulas na prática com eles. E agora desaparece, vai embora, mas esses anjos desceram para corroborarem com a própria mensagem de esperança que Jesus havia deixado com eles, justamente para deixar os discípulos com mais fé, com mais esperança e para confirmar que eles deveriam continuar firmes pela graça de Jesus. Então os anjos disseram no capítulo 1, verso 11 de Atos, o seguinte: varões galileus, sabem de qual? Varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? E eles continuavam olhando para o céu. E Jesus disse, esse Jesus, né? Os anjos disseram para os discípulos, melhor, esse Jesus que vocês estão vendo subir para os céus, ele vai voltar da mesma forma como vocês estão vendo subir. O que é que nós entendemos com essa frase? Dos anjos para os discípulos, confortando e dando esperança para os apóstolos. O que é que nós entendemos, minhas ovelhas? O que é que nós aprendemos? É que Jesus ele vai voltar da forma, da maneira como foi, não da maneira e da forma como veio. Esse texto deixa bem claro, Oliveira, deixa bem claro, Marco Antônio, deixa bem claro, Luiz, deixa bem claro, minha secretária de São Cristóvão, Cristiane, deixa bem claro, Joabe, Gil, Elisângela, esse texto deixa bem claro que Jesus ele não virá como uma criança, como veio. Ele virá ressurreto, glorificado, poderoso, visível, poderoso, como foi. Ele foi glorificado, ele foi ressurreto e ele vai voltar como foi. Deus eterno, ele não vem, Jesus não vem como um bebê. Ele não vai nascer novamente lá numa manjedoura. Porque aqui para nós, vocês que estão me assistindo no YouTube, no Zoom, vocês que estão aqui nessa sala de culto, de adoração, e eu vou para a parte final do meu culto, para dar tempo de vocês acompanharem o culto também na Novo Tempo. Eu estou falando isso porque estou ao vivo hoje, mas depois vai ser gravado, vai estar lá no YouTube, tá? Hoje é um sábado, dia 31 de maio de 2020.
Já já, às 11 horas, nós teremos a adoração, né, diretamente do YouTube, claro, em TV Novo Tempo ao vivo e no próprio canal da TV. 11 horas. Então, para dar tempo de vocês se prepararem, etc., para o culto de logo mais às 11 pela TV Novo Tempo, mas estamos aqui também com uma boa companhia de vocês do YouTube, de vocês do Zoom aqui, da minha igreja. Mas, Jesus, ele vem como foi, não como veio. Ele vem de forma pessoal, é ele mesmo. É Jesus, não é outro que virá no lugar dele, de forma pessoal e literal, tá bom? Nada de simbolismo, nada de metafórico, nada de simbólico. Jesus vem pessoalmente e literal, é ele mesmo. Além de ser pessoal e literal, a Bíblia diz em Mateus 24:30, em Apocalipse 1:7 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, o seguinte, né? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quem estiver no Oriente Médio, tá? No Japão, na Ásia, nas janelas 1040, nos países de outros continentes, quem estiver lá vai ver Jesus simultaneamente, ao mesmo tempo, a gente também aqui no Ocidente, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aqui no planeta Terra, na América Latina. Quando Jesus aparecer nos céus, aquela nuvenzinha que parece bem pequenininha, da metade do tamanho de uma mão de homem, essa nuvem vai se avolumando, vai se agigantando, vai crescer ao ponto de tomar toda a terra, todo o céu. Então, quem estiver lá no Oriente, quem estiver aqui no Ocidente, quem estiver nos 4 cantos do planeta Terra, simultaneamente, tá? Concomitantemente, vai assistir ao vivo, em direto, em cores, a volta do Senhor Jesus com poder e grande glória. Amém, Sirlene? Jesus vai voltar. Ledilson, Jesus vai voltar, meu querido irmão Marcela Frazão. Jesus vai voltar e ele vem de forma pessoal, literal. E os textos que eu acabei de mencionar para vocês, Apocalipse 1:7, por exemplo, eu só recitei Mateus 24:30. Apocalipse diz, o próprio revelador do Apocalipse, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até aqueles que mataram Jesus, ou seja, todos verão a Jesus, e essa volta será visível, de acordo com Apocalipse 1:7, e também 1 Tessalonicenses capítulo 4:16. Lembram do texto de Có? Vocês lembram? 1 Tessalonicenses 4:16, a trombeta vai soar. Gente, os mortos em Cristo, o arcanjo de Jesus Cristo vai dizer, levantai, vós que estáis nas sepulturas. Olha que maravilha. 1 Tessalonicenses 4:16, a última trombeta vai soar, a voz de Cristo, do arcanjo Miguel, a voz de Jesus será ouvida, e sabe o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Olha que alegria, Gil. Olha que bênção, Viviane. Olha que maravilha, Elisângela, Valéria, Vera Lúcia, Beatriz. Olha que maravilha. Nós vamos assistir o funeral. Opa, pastor, não fala nada errado, não. Não vou falar nada errado. Calma aí, deixa eu terminar. Nós vamos assistir o funeral na volta de Cristo. É mesmo, pastor? É. Nós vamos assistir um funeral e vamos ficar muito felizes. Ninguém fica feliz com o funeral. Ninguém. Mas nós vamos ficar felizes porque quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, nós vamos assistir ao funeral da própria morte. Posso ver um amém aí no YouTube? O funeral da própria morte. Posso ver um like aqui no Zoom? O funeral da morte. Pode dar um ok no Zoom. Pode fazer um aceno. Jesus vai destruir a morte. Louvado seja Deus, Maria Georgina. Deus, Viviane, vai destruir a morte. Deus
vai destruir, Jackson, de uma vez por todas. O ponto final dessa história do pecado, desta história global, desta pandemia global, desta epidemia no mundo, o ponto final, quem vai dar é Jesus. Ele virá de forma visível. E olha aqui, diz que vai existir trovão, relâmpago, a lua vai se tornar em sangue, o sol vai se escurecer, as estrelas vão cair do firmamento. Isso vai acontecer, não, pastor? Vai. Um grande terremoto que nunca houve, desde que houve gente no mundo, conforme a própria Bíblia diz, uma grande angústia vai tomar conta do planeta Terra. Tudo isso vai acontecer. E o funeral da morte. Louvado e engrandecido seja o nome do poderoso Deus. Ele virá de forma pessoal, literal, visível, audível. Trovões, relâmpagos. Olha, a volta de Cristo não vai ser silenciosa, como muitos têm dito por aí, vai ser invisível, arrebatamento será secreto. Que história é essa? Isso não é bíblico. O próprio apóstolo diz, nós veremos Jesus, todo olho o verá. João fala isso. E Paulo diz em Tessalonicenses 4,16, em sua primeira carta, seu primeiro livro, de Tessalonicenses, ele diz que nós iremos ser trasladados ao encontro com o Senhor nos ares, então todo olho vai ver, não vai ser secreta a volta de Cristo, será audível, todo ouvido vai ouvir, até o defunto vai ouvir. O funeral da morte nós vamos assistir. Será visível, todo mundo vai ver. Será gloriosa a vinda de Cristo. Será triunfante. Ele virá de forma glorificada. Ele vem como vencedor, com poder, disse o próprio no capítulo 24 de Mateus, verso 30, e grande glória. Virá de forma cataclísmica. Eu falei, o céu, ele vai se envolver, diz o apóstolo. Vai se envolver, vai se enrolar como um pergaminho. E o apóstolo Pedro diz que esses céus aqui, essa terra aqui, tá? Essa terra aqui serão destruídos. Isso, claro, depois dos 1000 anos, depois da volta de Cristo, teremos 1000 anos. Já falei sobre isso em uma live, né? Lá no meu canal, no Facebook e no YouTube. Então, depois dos 1000 anos, esse céu velho e essa terra velha serão lançados no fogo. Pedro diz em segunda epístola, capítulo 3, verso 10, serão lançados no fogo. E finalmente, irmãos, para concluir, eu quero dizer que a volta de Cristo, ela será súbita. Isso mesmo. De forma súbita, Jesus vem. E você sabe que a Bíblia diz em Mateus 24, 42, capítulo 25, verso 13, né? Fala que nós precisamos ficar apercebidos quanto à volta de Cristo. Porque a hora que não cuidais, o próprio Filho de Deus disse isso, o Filho do Homem aparecerá. Súbita. Ou seja, claro, quando o apóstolo também menciona que a volta de Cristo, ele vem, no caso, como um ladrão, não está falando de invisibilidade, está falando de subitaneidade. Sacaram, cariocas? Eliane? Então, quando Jesus, a Bíblia diz lá em Pedro, né? Quando o apóstolo diz que a vinda de Cristo ela será como um ladrão, vês que o Filho do Homem virá como um ladrão, não está falando de invisibilidade. Faço questão de falar essa frase. Não está falando de invisibilidade. Porque o ladrão, por mais que seja ladrão, ele não é invisível. Entenderam? Não é, Raimundo? Nilda? Lá da Vila do João. Então, o ladrão, viu, meus irmãos, meus queridos lá do YouTube, o ladrão não é invisível, por mais que seja sutil, por mais que tenha estratégia, por mais que tenha engodo, por mais que saiba fazer as suas coisas erradas, mas ele não é invisível, ele é visível. Mas quando Pedro fala que a vinda de Cristo, quando o apóstolo diz que a vinda de Cristo, ele vem como ladrão, ele está falando de subitaneidade, confirmando o que o próprio Jesus falou. Ficai apercebidos, repito, a hora que não cuidais, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amigos, termino dizendo para vocês que Jesus ele virá de forma literal e pessoal,
de forma audível e visível, de forma cataclísmica e súbita. Ele virá de forma súbita, tá? Agora, é verdade que os filhos de Deus não serão pegos de surpresa. Sabiam disso, né? Os filhos de Deus não serão pegos de surpresa, né? Jesus prometeu voltar. Ele disse os sinais que antecederiam o seu regresso. Claro, o próprio Filho de Deus disse assim, no próprio livro de Mateus, né? Tem pouco tempo agora, minhas palavras finais, mas eu quero dizer que o próprio Filho de Deus disse assim, ó, daquele dia e hora, se referindo à volta dele, à volta de Jesus, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, nem o Pai. Não vou entrar no mérito aqui, tá? Mas você sabe que Jesus Cristo, ele é onipresente, ele é Deus. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, sabe? Ele está em todas as partes, é presciente, sabe o fim, desde o começo, né? Onisciente, sabe todas as coisas. Mas você sabe que tem coisas na Bíblia que são complexas. E uma dessas coisas são algumas frases que o Senhor Jesus mencionou. Essa frase, por exemplo, que diz que nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, senão somente o Pai. Isso é uma frase fantástica. Só que tem uma frase e várias frases que Jesus falou, e quando ele esteve falando tais palavras, ele falava como ser humano. Lembrando que Jesus sempre foi Deus, antes de ser homem. O Jesus pré-encarnado, ele já existia, tá? Quando ele se tornou gente, como a gente, conosco, aí ele começou a ter algumas limitações. Por exemplo, ele, quando esteve aqui, nesta carne humana, porque o próprio João diz no capítulo 1 do Evangelho, né, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando João disse isso, estava com certeza falando da humanidade de Jesus e, ao mesmo tempo, da divindade de Cristo. Então, veja só, quando ele fez-se carne como nós, como fez-se gente como nós, conosco, né? Ele passou a ter algumas limitações. Exemplo, limitações de onipresença. Ele teve essa limitação. Enquanto ele esteve na Judéia pregando, ao mesmo tempo ele não podia estar na Galileia, em duas regiões diferentes, apesar de próximas, mas ao mesmo tempo ele tinha essas limitações como homem. Tá? Agora não me perguntem, né? Não façam-me perguntas difíceis, já que eu entrei na polêmica. Quando Jesus ele ressuscitou, lembram? No domingo, no primeiro dia da semana, ele ficou o dia todo de sábado na tumba, descansando. No domingo ele ressuscitou, né? Ele foi ter com os discípulos. E os discípulos estavam num lugar o quê? Num lugar com as portas trancadas. Não me façam perguntas difíceis, então responda, pastor. Pelo amor de Deus, me entenda isso aí. Então, Jesus estava indo ao encontro dos discípulos, e os discípulos estavam com as portas fechadas, com medo dos romanos, dos soldados, e de serem também presos e crucificados. Tadinhos dos discípulos, né? De repente, as portas daquela casa, onde se encontravam os discípulos, estavam como? Trancadas. E sabe o que aconteceu, gente? Jesus apareceu. Jesus, nesse caso, não bateu a porta. Jesus, nesse caso, não gritou lá de cima ou lá de fora, como era de costume do povo do Oriente. Não bateu a porta, mas dá um grito. Ei, Sirlene, Maria Georgina, ei, Marco Antônio, ei, amigo, estou aqui. O costume era não bater, era falar. Quando alguém chegava a esse ponto de bater a porta, já era algo mais íntimo, algo mais emergencial, algo mais urgente, tá entendendo? Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, a Bíblia tem um quadro da igreja de Laodiceia, que é o tipo da igreja dos últimos dias. Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou lá
Entrarei, cearei com ele e ele comigo. Maravilha! Olha como Jesus tem essa intimidade com o ser humano, como ele quer ter essa intimidade com você. Claro, ele fala, mas também ele vai à porta bater, ele é educado, porque ele quer estar dentro do nosso coração, ele quer viver com a gente. Só que no caso dos discípulos foi diferente, ele não bateu a porta e não gritou. Ele fez o quê? Ele apareceu. Ah, gente, ele é Deus, tá entendendo? Ele é Deus, ele atravessou as paredes, ele é Deus, mas quando se tornou homem, a sua humanidade não se divinizou. Ele é homem, mas lembre-se que a sua humanidade não se tornou Deus e a sua humanidade não se tornou Deus e a sua divindade não se humanizou, é complexo. Então, quando Jesus disse o dia e a hora, nem o filho sabe, com certeza, gente, ele estava se referindo à sua humanidade, ele estava falando como humano, como limitado, mas óbvio que Jesus sabe o dia e a hora de sua volta. Ele disse nas Escrituras que voltaria quando essas coisas estiverem acontecendo. Saibam que estou às portas, saibam que estou perto de voltar. Vamos terminar? Mas aí, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que a volta de Jesus, ela será literal, pessoal, visível, audível, cataclísmica, súbita. Mas apesar de ser súbita, o povo de Deus não estará em trevas quanto aos sinais. O povo de Deus, né, na época da angústia, como diz o livro O Grande Conflito, na época da angústia vai haver um terremoto, milhares, milhões de cristãos vão ressuscitar deste dia. A voz de Deus lá do céu para os ímpios será um estrondo de um terremoto, mas para os filhos e as filhas fiéis de Deus que permaneceram firmes nesse tempo de angústia, depois que a porta da graça se fechar, o santo que vai continuar santo, o ímpio que vai continuar ímpio, eles vão ouvir a voz de Deus. Os ímpios vão ouvir o trovão, mas eles vão ouvir a voz de Deus dizer o dia e a hora do seu regresso. Ou vocês não acham que Noé, na época dos antediluvianos, não sabia quando cairia as águas do dilúvio? Noé sabia ou não sabia? Ele foi avisado ou não foi avisado? Claro que foi avisado. Noé sabia quando o dilúvio ia acontecer, porque Deus disse para ele, entre agora na arca, Noé, chame o máximo possível de pessoas e venha para a arca, porque eu vou derramar águas em dilúvio para destruir o mundo. Noé foi avisado, e com antecedência Noé entrou na arca. Todos que foram salvos entraram porque ouviram o apelo de Noé. Noé, os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa e os animais que Noé colocou a pedido de Deus naquela arca. Noé sabia ou não sabia quando o dilúvio cairia sobre a terra? Sabia, até porque ele entrou antes e o anjo de Deus fechou a porta da arca, ou seja, um símbolo da porta da graça nos últimos dias. Noé sabia, Noé entrou e foi salvo com a sua família e os animais que entraram ali. Gente, o que é que você entende quando Jesus diz no Novo Testamento, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, na época de Noé? O que é que vocês entendem com esse texto? Noé foi avisado. O povo remanescente fiel será avisado desses sinais e no tempo de angústia Deus revelará o dia e a hora do seu regresso. Isso já depois que a porta da graça se fechou, já pertinho de Jesus voltar, os filhos de Deus vão ressuscitar na mensagem, aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo, né? Desde 1844 para a volta de Jesus, ressuscitarão na ressurreição especial registrada no capítulo 12 de Daniel. Os filhos de Deus ressuscitarão na mensagem do terceiro anjo. Haverá então a volta do Senhor, a primeira ressurreição, e aí Jesus volta para levar a sua igreja, o seu povo, de forma visível, audível, literal, né, pessoal,
cataclísmica, súbita, real. Jesus voltará. Você gostaria de orar comigo essa manhã de sábado? Gostaria de terminar essa programação aqui no YouTube, aqui no Zoom, com essa oração de fé, com essa oração de confirmação, pedindo a Deus que Deus nos abençoe e nos dê serenidade, nos dê calma em tempos de pandemia. Às vezes nós nos irritamos, às vezes nós ficamos fora do sério, né? Às vezes nós temos impaciência. Você gostaria de pedir a Deus, Deus, me dê paciência, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, Mateus 24, né? Até o fim será salvo. Então, você que está me vendo aí pelo YouTube, você que está aqui no Zoom, na minha sala particular do Zoom, por favor, incline sua fronte. Logo depois, eu vou encerrar a minha programação pelo Zoom e vou me despedir, tá? Aliás, no YouTube eu vou encerrar e depois vou me despedir de vocês, tá bom? Falar com vocês só para me despedir logo em seguida, tá bom? Feche seus olhos, agora, nesse momento, e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra a todos nós. Obrigado por este culto de adoração neste sábado, dia 31 de maio, último dia de maio de 2020. Pelas pessoas que entraram no YouTube, aqui, estão ouvindo e estão assistindo logo depois, gravado, vai ficar lá arquivado, nesta reunião ao vivo. Pelas pessoas que estão no Zoom também, aqui neste aplicativo, falando com Deus através dessa ferramenta e deste culto de adoração distrital. Eu te peço, como pastor do distrito de São Cristóvão, aqui as minhas igrejas do Vila do João, Vila Pinheiro, Maré, Parque União, Caju e São Cristóvão, sede, eles estiveram presentes, que a tua graça, que o teu perdão, que o teu amor continuem sendo derramadas, né, sobre cada uma dessas igrejas, sobre cada uma dessas famílias. Nos dê serenidade, Senhor, nos dê paciência, nos dê força para continuarmos fortes e firmes na esperança da breve volta do Senhor a esta terra. Dá-nos a tua bênção, dá-nos o teu perdão, pois te oramos agradecidos. Vem, Senhor, Maranata, vem logo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu vou na página, nesse momento, do YouTube, tá? E quero finalizar, vou terminar o meu stream aqui. Deus abençoe vocês do YouTube. Um abraço. Tchau. Muito bem, parei do YouTube.